Fala, fiel, beleza? Natan Vilarinho aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tudo Corinthians. Bom, bora falar um pouquinho aí da contratação do Dorival Júnior. Finalmente, abemos técnico. Depois de 2 semanas aí de busca incessante no mercado, né, por técnicos aí que pudessem substituir o Ramon Dias, o Corinthians, enfim, fecha a contratação do Dorival Júnior para substituir Ramon e Emiliano Dias aí na comissão técnica do Corinthians. Então bora falar um pouquinho a respeito da contratação do Dorival Júnior, estatísticas, números dele nos últimos clubes que ele dirigiu na seleção brasileira e o que a gente espera do Dorival Júnior para comandar o Corinthians pro restante da temporada de 2025, beleza? Então já vou pedindo para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para mais corintianos, deixa o seu comentário aqui também para ajudar a engajar o vídeo. Eu quero ler o seu comentário, eu quero curtir o seu comentário, vamos conversar também aí nos comentários. E é isso aí, então bora pra vinheta! Bom, então bora lá falar um pouquinho a respeito aí da contratação do Dorival Júnior pela equipe do Corinthians, né? Formalizou-se de fato essa contratação e falta ainda a apresentação oficial, falta ainda a divulgação nas redes sociais, mas já tá certo. O Dorival ontem esteve no Maracanã para assistir o jogo entre Corinthians e Flamengo e vai assumir a equipe do Corinthians, a única equipe entre os 4 grandes paulistas, né, que ele ainda não tinha assumido. Já tinha treinado Santos, São Paulo, Palmeiras, em mais de uma oportunidades para alguns desses clubes, mas faltava ainda ele dirigir o maior clube do estado de São Paulo, né, que é o Corinthians. Então o Corinthians acertou depois de uma novela aí de quase 2 semanas, né, da dispensa do Ramon Dias e do Emiliano. O Corinthians estava negociando com ele, depois passou a negociar com o Tite, aí voltou a negociar com ele, aí soltou-se na mídia, né, que ele tinha pedido 3 milhões, depois essa informação foi desmentida, que ele não havia pedido os 3 milhões de reais que tinham sido divulgados, e aí acertou-se então a contratação do técnico Dorival Júnior. Então bora lá pra gente ver alguns números do Dorival Júnior nos últimos 4 trabalhos dele à frente de clubes e da seleção brasileira, tá bom? Então sem perda de tempo, bora lá ver os números e aproveitamento do Dorival Júnior, tá? Bom, vamos lá, a equipe do Ceará, eu não lembro exatamente o ano que ele dirigiu a equipe do Ceará, mas ele fez ali, ele se destacou, né? Na equipe do Ceará foram 18 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, um aproveitamento muito bom aí de 68,5%. Os dados são do SofaScore. E essa temporada dele pelo Ceará aí, ele conseguiu se destacar, chamar a atenção, né? Eu acho que uma partida que fez também ele se destacar e chamar essa atenção para o cenário nacional de novo, foi aquela partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Onde o Ceará, uma equipe com muito menos potencial e com orçamento muito abaixo da equipe do Palmeiras, que era postulante ao título desde então, o Ceará conseguiu chegar no Allianz Parque e bater de frente com o Palmeiras e ganhar. Acho que foi 3-2 aquele jogo, foi um baita jogão, e a partir dali as pessoas ficaram com um olhar diferente para a equipe do Ceará e para o Dorival Júnior, né? Obviamente a equipe do Ceará não conseguiu galgar muita coisa naquela temporada, mas o Dorival se destacou. Tanto é que se destacou que ele chamou a atenção do Flamengo, né? Então, se eu não estou enganado, foi 2022 ou foi 2021 essa temporada. E aí ele começou muito bem pelo Ceará, se destacou, teve essa vitória lá contra o Palmeiras no Allianz Parque. Conseguiu boas vitórias ali também naquele Campeonato Brasileiro. E aí, então, ele chamou a atenção. Um aproveitamento muito bom, né, do Dorival Júnior. E aí, então, depois disso, ele chama a atenção do Flamengo, que é o próximo clube aqui, o Flamengo de 2022. Por que de 2022? Porque o Dorival Júnior ele já treinou o Flamengo anteriormente, né? Então, mas aqui eu quero focar nos últimos trabalhos dele mesmo. Aqui, o Flamengo de 2022, ele teve um aproveitamento aí de 67%, é um bom aproveitamento também, tá? Você vê que no Ceará ele teve 68%, mas foram poucos jogos, né? No Flamengo ele teve uma média boa de jogos e um aproveitamento alto, né? 67%, quase 70%. Foram 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Os dados aí da CNN Brasil, beleza? E, bom, eu não coloquei aqui, mas ele ganhou 2 títulos pelo Flamengo, né? Nesse ano de 2022. Ele ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Só, né? Só 2 dos títulos mais cobiçados aí pelos grandes clubes brasileiros no início de cada temporada, né? Chegou aí para aquele Flamengo de 2022 que já era um baita time, né? O Flamengo tem montado bons elencos
Naquele ano ele chegou substituindo o técnico Paulo Souza, um português que veio para treinar o Flamengo, só que ele não conseguiu se firmar, né? Então isso é até interessante a gente falar um pouquinho a respeito disso, porque as pessoas falam, mas o Flamengo tem um time forte, ele tem um elenco muito bom, então qualquer técnico que colocar lá, ele vai fazer o time jogar. Não é bem verdade isso. Com o Paulo Souza o Flamengo não estava bem, tá? E aí na mão do Dorival conseguiu fazer Pedro, Gabigol jogarem juntos, o cara conseguiu dar uma cara pro Flamengo assim, e com jeito simples de jogar, sem invencionice, sem mirabolâncias, nada. O cara conseguiu fazer o Flamengo jogar e jogar bem, se destacar, ganhar 2 títulos importantes, né? Pouquíssimos clubes conseguem ganhar 2 títulos dessa expressão na mesma temporada. E aí ele chegou e pegou aquele elenco do Flamengo que já era forte, fez o básico, fez o arroz com feijão e conseguiu fazer aquele Flamengo jogar. Então até depois dele, né, que a diretoria do Flamengo, que é uma piada, mandou o Dorival Júnior, campeão de 2 torneios importantíssimos na temporada, mandou ele embora para contratar Vitor Pereira. Olha que beleza. A gente vê que o Vitor Pereira não conseguiu fazer o elenco do Flamengo jogar, né? E tudo que disputou, perdeu. Parece que foi uma coisa assim, praga de corintiano, né? Diz que praga de corintiano pega. O Vitor Pereira foi pro Flamengo substituindo o Dorival Júnior com o mesmo elenco, com a mesma força defensiva, ofensiva, meio campo, ali os mesmos jogadores, e o Vitor Pereira não conseguiu fazer o Flamengo jogar. Então, mérito do Dorival, que pegou um time muito bom e deixou um time muito bom, mas dos 3 técnicos, só ele conseguiu fazer o Flamengo jogar de fato, né? E aí a temporada de 2022 do Flamengo foi realmente muito boa, foi histórica. Então tá aí os números do Dorival pelo Flamengo. Isso prova, né, que não adianta só ter um elenco muito bom. Um técnico muito bom, um técnico que entende o elenco, um técnico que sabe fazer muito bem o básico, sem invencionice, o cara faz o elenco muito bom jogar. E no básico ali, né, ele consegue fazer o elenco que é muito bom explodir, assim, uma coisa sensacional. Então o Dorival foi isso aí pelo Flamengo, fez o arroz com feijão, fez o básico, e o Flamengo naquele ano teve títulos expressivos, né? Flamengo de 2022, agora a gente vai para o São Paulo de 2023, tá? Os números do Dorival aí pelo São Paulo. Lembrando, ele saiu do Flamengo, né? O Flamengo ia disputar acho que 6, 7 torneios em 2023. Com o Dorival ali, o cara tava em alta, não sei o que deu na diretoria do Flamengo, mandou o cara embora, e aí o São Paulo foi lá e pegou o Dorival. Eu lembro que nessa época eu falava, poxa, o Corinthians poderia contratar o Dorival Júnior, né? Eu não lembro se estava com o Mano Menezes na época ainda, mas era o Dorival já ter vindo para o Corinthians na época que o São Paulo contratou. O São Paulo foi mais rápido, mandou o técnico que estava embora e conseguiu contratar o Dorival Júnior ali, né? Então pelo São Paulo ele teve 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, né? Já aí um aproveitamento um pouco menor, de 54,3%. Dados da CNN Brasil também, mas embora seja um aproveitamento inferior, ele ganhou a Copa do Brasil, né? Ele também foi uma temporada histórica para ele, porque nessa caminhada, nesse trajeto do São Paulo para ganhar um título inédito da Copa do Brasil, ele passou nada mais nada menos do que por Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né, na final. Então ele realmente pegou times que em Copas são times muito fortes, né? E aí ele sagrou-se campeão então da Copa do Brasil de 2023, um título inédito para o São Paulo. E enfim, esses são os números do Dorival Júnior aí pelo São Paulo. O que chamou a atenção da seleção brasileira, né? Dorival Júnior então foi chamado para a seleção brasileira, a seleção que vem de um ciclo de técnicos muito ruins, né? Desde a saída do Tite. O Tite não fez um mau trabalho, mas a gente sabe que a Copa conta muito, então ele acabou saindo, e aí vieram interinos, veio Fernando Diniz, Ancelotti, vem, não vem, aquela coisa toda, Jorge Jesus, vem, não vem, mas Ancelotti era o nome, e aí contrataram o Dorival Júnior. Dorival vai dar um jeito, porque realmente ele fez bons trabalhos no Flamengo e no São Paulo. Dorival vai dar um jeito, né? Mas a gente sabe, aqui é importante a gente salientar que seleção brasileira é diferente de clube. Não tem como a gente colocar. Seleção brasileira joga 7, 8 vezes no ano. E clube não. Clube você tem uma temporada, você tá no dia a dia. Então é diferente. E o Dorival, particularmente, a gente vê muito potencial nele, mas ficou claro que ele é treinador para clube. Ele não é treinador para seleção.
tá? Falta esse dia a dia para os jogadores, então muita coisa envolve, tá? Não é só isso, mas pô, o jogador do Brasil lá, o Vini Júnior, Rafinha, esses caras que estão estourando lá na Europa, parece que vem para jogar na seleção brasileira de barriga cheia, meio que sem vontade. E a culpa nem de um todo assim, a culpa não é só do técnico, né? Mas acaba recaindo sobre ele esses números, né? E os números do Dorival pela seleção são 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, né? Nesse empate aqui, conta aquele empate contra o Uruguai, na semifinal, se não estou enganado, acho que é da Copa América, que foi nos Estados Unidos. O Brasil empatou, foi para os pênaltis e foi eliminado. E as derrotas, né? Teve uma derrota aí, a última, 4-1 para a Argentina. Uma coisa de louco também, que a situação dele ficou insustentável, né? Na seleção brasileira, depois de perder para a Argentina, passar aquele vexame também gigantesco lá na Argentina. E um aproveitamento aí de 58,3% do Dorival Júnior, os dados aí do Estadão, tá? Então esses são os números do Dorival pela seleção. Realmente, na minha opinião, é isso aí. Seleção é diferente de clube. O trabalho tem que ser feito de uma maneira diferente. Você não tem a proximidade que você tem com os jogadores do clube, que você vê todo dia, você viaja, você concentra. Seleção não, cara. Seleção você convoca, o cara vem de jatinho, vem na hora que dá. Aí você convoca, o cara lesiona, você tem que chamar outro, né? Então são jogadores que você não tem proximidade. Então para mim existem técnicos e técnicos. Técnicos para clubes e técnicos para seleção, né? E o Dorival é esse cara que ele é para clube. Ele tem bons números em clubes. E ele é um cara assim que quando ele era mais novo, ele não era tão bom como técnico, mas o técnico tem isso, né? Ele vai ficando mais velho, ele vai ficando melhor, vai adquirindo experiência, vai estudando mais. E aí ele melhorou muito nos últimos anos os números dele à frente de clubes, né? Então chega aí o Dorival então como a esperança para o nosso Coringão, tá? Que é o que a gente vai falar nesse exato momento. Bom, o que a gente espera do Dorival Júnior aí à frente do Corinthians, né? Cara, como eu disse lá no começo, o Dorival Júnior é o nome certo para o momento que o Corinthians está vivendo. O Corinthians vive um momento aí de complicado, um momento de uma bagunça interna, uma bagunça na parte política, uma bagunça também na parte ali técnica do time. E ter um cara com a característica do Dorival, um cara que sabe unir o elenco, ele tem o vestiário na mão dele, tá? Tudo isso é muito importante. E como eu falei, assim, uma característica do Dorival é que ele não inventa muito. Ele vai conseguir fazer o Corinthians jogar com o básico, o 4-4-2 ali, o feijão com arroz, tá? E é claro também que, junto da proposta que o Corinthians fez para o Dorival, uma coisa que levou a atrair o Dorival também, foi que o Corinthians prometeu alguns reforços nessa janela de meio de ano, né? Lembrando que o Corinthians na janela de janeiro não fez grandes esforços, trouxe só o Angileri por empréstimo e está prometendo que nessa janela de meio de ano vai trazer bons nomes, bons reforços para fortalecer o elenco do Corinthians e que de fato precisa, tá? A gente viu isso ontem no jogo contra o Flamengo, tem visto nos últimos jogos que o Corinthians precisa urgentemente de reforços. E uma das propostas que foram feitas aí para o Dorival para atraí-lo foi que o Corinthians traria, né? 4 nomes aí de peso na janela do meio de ano. O Dorival analisou o elenco do Corinthians, chegou na conclusão de que o Corinthians tem um dos 5 melhores elencos do Brasil e que esse elenco precisa jogar mais bola, né? Do que se paga, do que apresenta. Então ele é esse cara que vai tentar fazer o Corinthians jogar mais bola, vai tentar fazer o Corinthians chegar ali no top 5 do Brasileirão, né? E chegar o mais longe possível nas Copas. Então eu acredito no Dorival Júnior. Para mim é a melhor contratação como técnico do Corinthians. Não tem Diniz, não tem nenhum outro nome nesse momento, né? O Carille, misericórdia, livra a gente de Carille, gente. Passado é passado. O Carille não deu certo no Santos, não deu certo no Vasco, né? E deixa o Carille para lá. O Dorival Júnior era o nome certo. E eu acredito, eu tenho expectativas muito boas com a vinda do Dorival pro Corinthians, tá bom? Acho que o Corinthians tem condição de terminar no top 5 do Brasileirão ainda, né? O Dorival implantando as ideias dele, reunindo o vestiário, ganhando o vestiário, trazendo essas peças que a diretoria prometeu. O Dorival tem tudo para fazer um restante de temporada aí diferente pro Corinthians, diferente para bom, assim, tá? Não diferente para ruim, porque se for para ruim é o mesmo que já tá, né? Mas diferente para bom. E eu acredito que o Corinthians tem potencial nas mãos do Dorival Júnior, né? Se ele fez o elenco do São Paulo, que é um elenco inferior a esse do Corinthians, o de 2023, é um elenco pior que esse do Corinthians. E ele conseguiu fazer aquele São Paulo jogar bola e ser campeão da Copa do Brasil, tá bom? Agora eu quero ouvir de vocês. Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito da contratação
do Dorival Júnior como técnico, você também entende como eu que ele é a melhor opção para o momento, ou você teria algum outro nome? De repente o Renato Gaúcho, de repente algum outro nome aí que pudesse ser um bom nome, né, para a equipe do Corinthians. Deixa aqui nos comentários, eu quero ler o seu comentário, eu vou responder todo mundo que comentar aqui. Obrigado para você que ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E é isso aí, até a próxima, valeu, falou, fui!